Bom dia a todos e a todas. Nossa aula de pavimentação, eu quero me apresentar a vocês. Eu sou engenheiro civil, fui engenheiro civil por 40 anos, sou mestre e doutor em reconhecimento, saberes e competência, né? E atualmente existe 23 engenheiros de projetos de recuperação e restauração no Brasil, e desses 23 engenheiros eu sou um deles, né? A nossa ementa de pavimentação, nós vamos falar da terminologia de pavimentos viários, vamos também dimensionar os pavimentos asfálticos, os rígidos, os intertravados, se tiver tempo. Vamos também estudar os materiais constituintes dos pavimentos, estudos de misturas betuminosas e, finalmente, o projeto de pavimentação, né? Eu quero falar para vocês, tá? Eu quero ensiná-los, né? Eu sei que vai ter tarefas, vai ter prova, naturalmente, para a gente, no meio acadêmico, vocês terem essas notas para vocês prosseguirem, né? Com esse curso da pandemia aí, antes da pavimentação, foi proposto, era o cálculos de pavimentos, né, projetos de estradas, e resolvemos dar pavimentação. Pavimentação, é claro que tem uma parte que é prática, mas que nós podemos resolver isso na hora que a gente for dar projetos de estradas. Eu fiz uma adaptação em projetos de estradas, o que faltar a prática na pavimentação, eu vou dar em projetos de estradas. Então, meus queridos alunos, se vocês seguirem minhas aulas e entrarem em contato comigo via WhatsApp ou via Moodle, para resolver algumas questões, algumas dúvidas, eu vou dar sempre à disposição, né? E eu quero assim, eu quero que muitos alunos de engenharia não dão importância para essa área de estradas, né? Então, basta seguir as nossas aulas, fazer os exercícios, procurar resolver os exercícios, tirar todas as dúvidas, né? Que quando vocês formarem, mesmo que vocês não entram nessa área de estradas, pelo menos isso vai ajudar lá para frente a formação de vocês. Quem se identificar na área de estradas, né, vai ser muito útil. Tá bom? Então, gente, aí está uma bibliografia básica. No Moodle eu vou deixar essa aula para vocês, sem ser vídeo também, essa aula para vocês constantemente abrirem e acessarem, né? Essa é uma bibliografia básica e tem a complementar aí embaixo, tá? O que vocês estão vendo aqui
Eu coloquei esses links para vocês acessarem, se vocês quiserem. Eu acho que é importante acessar esses links, porque é uma forma, tá, de, de ter noções de operações assim que nem eu não tive, né? Eu aprendi quando eu saí da escola de engenharia, depois de um ano de formado, que eu entrei na área de estradas e vocês têm uma vantagem. Eu não tive bons professores na área de estrada na época, né? Então eu aprendi praticamente sozinho é, na, na, nas empresas que eu trabalhei na obras rodoviárias. Então vai aparecer vários links desses aí. Esses links são de sessões, de vídeos que vocês acessam para ter um bom conhecimento. Essa é uma figura, então vamos começar. Eu vou dar um pouquinho antes, que era em projetos de estradas, nossa primeira aula, para você ter um sentido, né? Como é que se faz uma estrada, como é que se pavimenta uma estrada, como é que se trabalha uma estrada, seja ela rural, seja ela municipal, estadual ou principalmente federal. Vocês estão vendo aí um corte de uma, de uma estrada transversalmente, né? E a pergunta fica: o que constitui a pavimentação? Né? Muitas vezes o leigo fala, pavimentação é aquilo que é somente o asfalto. Não é verdade. Pavimentação é uma constituição de várias camadas que vocês podem perceber aí, tá certo? Nós temos aí 5 camadas, né? A primeira camada aí é a camada asfáltica. Então, você começa a trabalhar depois da terraplenagem, que a gente vai ver em projetos de estradas, e inicia-se a pavimentação. Termina-se a terraplenagem, inicia-se a pavimentação. Né? E a primeira camada da pavimentação, né, eu estou fazendo um inverso aí. A primeira camada é a 5. Né? Então, depois vem a 4, a 3, a 2 e finalmente a 1. Tá, nessa parte de cima aí é uma camada de asfalto e triângulozinho aqui, que vocês podem perceber depois da camada asfáltica, é o acostamento. Tá? A número 2 aí é a camada de base. Isso a gente vai estudar para frente, qual é o suporte e qual é a constituição do material de base de todas essas camadas. A terceira camada aí é a de subbase, que fica abaixo da base. Ela tem um suporte menor do que a base. A quarta é o reforço do subleito quando alguma rodovia se presta para ter esse tipo de camada. Tá? Isso a gente vai ver para frente, o cálculo de N, que é a base de constituição de uma obra de rodovia. Né? E, finalmente, o subleito, que fica acima da terraplenagem. Aí é mais um link que vocês podem acessar, né, para ter mais um conhecimento de estruturas de pavimentação. Então, inicialmente, isso toda estrada que for ser construída desde o início, né, ela é por meio de estacas. Né? A constituição das rodovias é por estacas, porque facilita a construção. Né? Então, se começa
se imaginar, se construir, se formar uma estrada, uma nova estrada, ou de uma restauração, através de estacas, né? Nós temos aí um exemplo de um trecho que aqui vocês podem perceber 0 mais 00, né? Isso é só um exemplo, gente. TSD é tratamento superficial duplo, com tratamento superficial simples, espessura de 2,5, né? Aqui está a estaca 500, estaca 710, estaca 840, estaca 1250 e assim por diante, né? O índice suporte Califórnia aí, ou CBR, ele está dando como 9, né? Então, gente, para você para construir uma estrada, primeiro entra-se a topografia para fazer o levantamento topográfico dessa nova estrada, ou de uma estrada já construída, seja uma restauração. De qualquer maneira, ela vai ter a topografia, vai fazer uma marcação de 20 metros, que é uma estaca. Aí tem uma representação num trecho, por exemplo, de uma estaca de 1047 mais 1220, que é uma localização de um bueiro simples tubular de concreto, né? Então, pessoal, a cada 20 metros é uma estaca. Então, se uma rodovia começa na 00, a próxima estaca é estaca 1 mais 00, estaca mais 200, tá? Em compensação, em curvas, a marcação ela deve obedecer de 10 em 10 metros, tá? E a declividade pista do eixo para o bordo, a gente vai ver isso em projeto de estradas, é de 2%. Então, se você tem um eixo da rodovia e vai para o bordo esquerdo ou para o bordo direito, tá certo? A cota do eixo em relação ao bordo direito ao bordo esquerdo é de 2%. O caimento, por que tem esses 2%? Para chuva, a água escorrer nos bordos e, dependendo do lugar, cair meio fio, sarjeta ou sair ao longo do trecho. Eu coloquei uma observação aqui, ó. Se aparecer uma estaca 1012 mais 3 e diminuir de uma estaca 1000 mais 18, você deve proceder o seguinte. Antes de fazer essa continha, né? Professor, por que é 1012 mais 3? Então não podemos confundir. 1012, tá? Aqui, ó, é estaca, tá? 1012 aí é estaca. E o 3 metros aqui é metros. Por que isso? Porque numa estaca a outra é 20 metros, tá? Nesse caso aí, ó, nós estamos, basta você multiplicar 1012 por 20, tá certo? Que você vai ter 20.240 metros, né? E isso em termos de quilômetro, 20,240 metros, né? Mais 3. Então, na verdade, tá? Você vai ter 20.243 metros, né? Se você dividir isso aí por 1000, vai dar 20 quilômetros mais 243 metros nesse lugar. Em compensação aqui, ó, o 18 em metros, tá? E o 1000 aqui
é estaca, né? De que forma que eu faço isso aí? Eu não posso, tá certo? Diminuir, eu não tenho como diminuir 3 de 18. Não existe, como é que eu tiro 3 de 18? Né? É, aliás, eu estou falando ao contrário. Eu não tenho como tirar 18 de 3. Menos 3 de 18, não tem jeito. Então, eu utilizo um artifício, né? Então, o que que eu faço? No 3 aqui, ó, eu peço uma estaca emprestada para 1012. Uma estaca não é 20 metros? Então, ó, 1012 menos uma estaca, tá? Fica 1011 e pego 20 metros e jogo aqui para frente, somando com os 3 metros. 23 metros. Menos. Eu sempre tenho que diminuir estaca por estaca, metro por metro. Tá certo? Metro por metro. Tá? Então, ó, 1011 menos 1000 vai me dar 11 estacas. Tá? 23 menos 18, 5. Tá? Então, ó, se você multiplicar 11 vezes 20, vai me dar 220 metros. Com mais 5, 225 metros, que é o resultado aí, resultado final dessa operação. Tá certo? Ok, gente? Tá? Aqui existe um exemplo, né? Vocês podem ver aqui, ó, as estacas, tá? De um trecho levantado por uma topografia, tá? Aqui tem um alinhamento que foi feito, né? Tangente, super largura, e assim por diante, tá? Então, ó, se vocês prestarem atenção, a pista da esquerda é 5,50 e da direita 5,50. Se você somar, vai dar 11 metros, tá? E no acostamento é 0,11. Essas são as cotas em relação ao eixo, né? Então aqui, gente, ó, a cota de bordo de referência é toda essa aí, referente às estacas aqui, e a cota de projeto que foi para projetar isso aqui, ó, certo? Do bordo esquerdo, 271.909, tá? Quando foi medido lá, ó, foi medido 271.581, tá? Se você pegar essas cotas, isso a gente vai ver em projeto, eu só estou dando uma pincelada aqui para vocês terem um conhecimento, tá? Simbólico ainda, para não ficar a ver vazios. Você vai pegar a cota de projeto aí e vai, nesse caso, a cota de projeto é a maior que a cota que foi obtida no campo, no caso aí, ó, 271.581, você vai diminuir e aqui vai dar 0,328, ok? Tá? Quanto que aí vocês me perguntam, mas aqui está dando 0,325, mas você tem 2% dessa cota, né? Você tem 2% dessa cota,
Então, vou repetir. Você tem aí, ó, 271.909 menos 271.581, você vai ter uma cota 0,328. 2% caindo do eixo para lá, que é 5,50. Quanto que é 2% de 5,50? Quanto que é 2% de 5,50, né? A gente vai calcular aqui, dá 0,11, né? 0,11. Então, ó, bateu aqui, ó, 0,107 aqui. No meu caso, é que a minha calculadora tá com duas casas, tá certo? Então, ó, o aterro no eixo, tá? Ele, para chegar lá no tem que ser 271.912, tá? É a cota do eixo, né? E assim por diante, gente, tá? Isso foi só uma explicação. Então, ó, como é que é feita essa marcação aí no campo, né? Isso a gente vai intensificar isso em projetos de estradas, né? Nós temos aí que a gente chama croquis da marcação da nota. Antigamente a gente fazia em caderneta de campo, né? Aqui vocês podem perceber que o negócio ainda tá bem, bem antigo ainda, né? Hoje, agora a gente faz com tablet ou com o próprio a estação, ela é armazenada na estação, a tecnologia agora está avançada, e da estação a gente joga no computador para ter todo esse croquis de marcação, né? Nós temos aqui, ó, que chama um offset, vocês podem perceber que tem um offset do lado esquerdo, dos dois bordos, né? Bordo do lado direito e bordo do lado esquerdo, né? E que é colocado no campo, né? Aqui está um exemplo, vocês, cota do bor, coluna 13 aqui, ó, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá certo? É dada a altura dada pelas colunas 15 e 23, tá? Só para vocês terem uma noção. Aqui, ó, a constituição dos 2%, tá certo? E aqui, ó, essa reta é a cota da coluna, do eixo da coluna 17. Só para vocês terem uma ideia. Ok? Então é só seguir isso aí para ter, né, uma posição onde é que é feito essa no, marcação no campo. Então, gente, essa marcação primeiro feita, ela é em tangente, é como se fosse em estradas, a gente não fala reta, fala em tangente, né? E as estacas cravadas, a altura dessas estacas de posição, de marcação de altura, se é de corte ou de aterro, é entre 50 a 70 centímetros de comprimento. Ou você pode fazer ela em forma de madeira ou de bambu. Geralmente, elas são cortadas, bambu é mais prático, mais barato, as construtoras, né? São caiadas com tinta branca, fica mais barato do que madeira, né? Que você tem que comprar madeira e tudo tal. Então,
Nas estacas gravadas são colocadas duas marcas, a cota do eixo e a outra cota de bordo onde que ela vai ficar. Eu chamo a atenção o seguinte: na construção, por exemplo, da terraplanagem, antes de se iniciar a pavimentação, o máximo de material de camada que você possa colocar é 20 centímetros. Então, a cota final de terraplenagem, tá certo? Ela, a estaca, dependendo da altura, pode ter estaca até de 2 metros de altura. À medida que você vai subindo o aterro, você vai fazendo a marcação de 20 e 20, isso por causa da terraplenagem. Na pavimentação, a, a partir do subleito, ela é determinada pelo projeto. O máximo de camada, de altura dessas camadas, o máximo é 20 centímetros. Por quê? Porque acima de 20 centímetros você não consegue fazer a compactação na pavimentação, que tem um suporte muito superior, inclusive de material, em relação à terraplenagem. O material de terraplenagem, vocês vão ver em projetos de estradas, 99% é argila, mistura com silt e, dependendo da falta de material, algum material mais nobre, tipo um cascalho ou material mais fino que tem um suporte acima de 12%. A figura 1 aí é um croquis que são mostrados os detalhes da marcação da nota para os trechos em tangente, vocês viram aí, né? Mostrando isso, inclusive em pontilhado, com formatação futura do pavimento, e isso são compostos por camadas, vocês viram logo do primeiro slide aí, né? Devido à regularização, não modificando a conformação inicial apresentada e também não havendo mudança somente que muda a largura dessas camadas superiores. Essa marcação dessas camadas seguintes à regularização, quando fala regularização, é regularização do subleito. Ela é obedecida por normas de acordo com o dimensionamento do projeto, também em relação à sua espessura e a plataforma referente basicamente dessa largura, né? Nós temos a figura 2. Professor, mas é igualzinho? Não. Se vocês prestarem atenção, nós temos aí, tá certo, um trecho em curva, né? Trecho aqui em curva, tá bom? O exemplo da figura 2 aqui é um trecho em curva. Existe essas diferenças, né? Que é em curva, tá bom? Que existe essa diferença. O trecho em curva mesmo o raciocínio da tangente, mas as marcas, a cota do eixo e cota de bordo também serão em torno de 50 a 70 centímetros. Isso são a altura das estacas, testemunhas, né? Tá certo? Só que tem que a marcação delas é de 10 em 10 metros, né? Então, ó, para facilitar a recolocação posterior, no caso de destruição dos offsets, acontece muito isso em obra, né? Você faz amarração dos TS, ST, tangente superior e superior tangente, usando os piquetões, né? A topografia, ela tem os offsets e de 1 metro
paralelamente, você coloca uma testemunha, que é um piquetão, no caso da moto-niveladora ou algum equipamento do rolo compactador danificar os offsets, você tem essa testemunha e você vai reposicionar, a topografia reposiciona o offset nesse lugar, no caso, se ele for danificado. Depois, a cada 2 km, nós temos um RN, que chama referência de nível, que a topografia ela vai aproveitar possivelmente as cabeças e caixas de bueiros de grade ou de qualquer outra obra de arte corrente. Por que esses RN existem? Isso para você ter uma... Você não pega, para quem se fez topografia, vocês devem ter feito topografia, a referência de nível, ela serve exatamente para isso, para te dar um pontapé inicial, né, de uma cota para se fazer um projeto. Nós temos duas figuras aí, do lado esquerdo nós temos uma moto niveladora trabalhando num trecho, né, regularizando, vamos dizer aí, escarificando e nivelando o trecho, e do lado direito a moto niveladora juntamente com o rolo compactador, né? O que os estudos geotécnicos falam em relação ao projeto de pavimentação? Compreende o que é o projeto de pavimentação? Nós temos o projeto de pavimentação, nós temos que estudar os estudos do subleito e os estudos de ocorrência de materiais para pavimentação, né? No caso do estado subleito, aquele que fica acima da terraplenagem, que é o início da pavimentação, né? Feito a terraplenagem ela é concluída, nós temos que reconhecer os solos do subleito devido à caracterização das diversas camadas e posterior traçado dos perfis dos solos para efeito desse projeto final de pavimento. E para isso nós temos que ter ocorrências de materiais, jazidas de materiais para essas camadas de pavimentação. Então ela tem esse estudo de ocorrência, ela tem o objetivo de reconhecer e caracterizar esses materiais como fonte de matéria-prima que a gente vai utilizar na construção dessas camadas, para subleito, reforço do subleito, no caso, se o pavimento exigir, subbase, base e o revestimento asfáltico de acordo com o projeto de pavimentação. Para efeito dos estudos geotécnicos, nós adotamos as seguintes definições. A gente tem que fazer uma prospecção e uma classificação expedida no campo. Você vai no campo, o projeto te determina que lugar onde que tem esse material, e ali você faz várias sondagens, e para quem tem esse conhecimento de mecânica de solos, você vai ter que observar quanto à cura, textura e a consistência, né? E também verificar, né, se essas jazidas ou camadas de solos, elas são contínuas e são homogêneas de acordo com a classificação, porque se ela não for homogênea, né, fica inviável você retirar pequenas quantidades de uma jazida, fica improdutivo. E depois você faz uma escala desse perfil. Ele é conveniente para um corte do subleito de uma seção
de jazida até a profundidade de quantidade de material dessa jazida que possa ter, de acordo com a classificação do laboratório. Feito isso, você coleta, né, os seguintes ensaios, né, para regularização do subleito. Primeiro você faz uma granulometria para o peneinamento. Vocês devem ter feito isso em mecânica dos solos, né? Com lavagem de material na peneira 2 milímetros, que é a peneira número 10, e que passe na peneira número 0075. Passando, gente, na peneira 0075, que é a peneira 200, ela é considerada como argila. Você determina o limite de liquidez, limite de plasticidade, e aí você vai ter o limite de construção em casos especiais de materiais de subleito. Compactação, massa específica aparente em si, índice Califórnia ou CBR, a mesma coisa, tá? E expansibilidade no caso dos solos lateríticos. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. É uma primeira aula, talvez possa ser chata, é um começo de tudo de nossas aulas. Qualquer dúvida que vocês possam ter, entre em contato comigo via WhatsApp ou Moodle, né? Que eu estou a hora e à disposição que vocês quiserem. Tudo bem? Essa aula, tanto ela em vídeo como em arquivo, ela será postada para vocês no Moodle. Tá? Bom dia a todos. Espero que tenham gostado.